Nós temos dois tipos de situação. Ou a gente está trabalhando com população ou com amostra. Com população, nós temos a medida de todo mundo, que nem numa eleição quando eles contam os votos na urna. Uhum, E a amostra é tipo a pesquisa eleitoral, que tu pega um pedaço que, uhum, a princípio, mediante a análise ali, representariam a população como um todo, entendeu? uhum. Muito bem. Então, aqui tem uns exercícios já que nos ajudam a distinguir isso. Isso é muito importante, porque vai ter contas, vai ter equações que são de um jeito para a amostra e de outro jeito para a população. Tem muito isso na estatística. Então tem que ficar bem esperto. Uhum. Por exemplo, eu vou ler esse exercício 1 e vou responder. Dentre os 3.000 alunos de uma escola, selecionaram-se 30 que liram-se sobre o programa de televisão favorito, sendo respondidos como os programas preferidos telejornal, novelas e cinema, com 10, 12 e 8 alunos respectivamente. Responda. Isso aí essa pesquisa aí foi feita com uma população ou com uma amostra? Amostra, Se né? tu chutar com a amostra. Por que tu acha que é a amostra? Que eu acho que a amostra é realmente só um recorte da população, e a população seria o total daquela. É a amostra porque é os 30 aí, né? Ele falou. Exato, Os 3.000. dentro dos 3.000, né? 3.000 Isso. seria o total, seria a população. Exatamente. Se fosse usar os 3.000, seria a população. Muito bem. Não é. Uhum. Beleza. Agora é sua vez aí. Quero que você leia o exercício 1.2 e me diga se é a população ou se é a amostra. Então, para saber a aceitação de uma nova ração canina para filhotes de médio porte, uma empresa selecionou 200 filhotes com até 6 meses de idade de diversas raças de porte, de médio porte, e contabilizou a engorda deles. Indique. Isso para mim também seria amostra, né? Ah, é? Sim, sim, sim. Ele falou de 16 aqui, tinha uns 100, mas ele falou de 16, então amostra. Não, eu li o 1.2. Oi? Ah, tá, tá. Tava vendo outro. Ah, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Uma empresa selecionou 200 filhotes. É. Bem, se tu tá querendo, veja, isso é um ponto bem importante. Se tu tá querendo avaliar todos os filhotes de cachorro que existem, daí tu tá falando de um estudo feito numa amostra. Agora, se tu tá Uhum. querendo avaliar só esses 200 filhotes, daí seria uma população, entendeu? Então depende da interpretação do problema. Hum, tá. Como ele quer avaliar, como ele quer fazer uma ração para todos os filhotes de porte médio, então sim, uma amostra, ok? Uhum. Sim, Beleza. beleza. Então tá bom, daí ele vai falar um monte de coisa aqui. Muito bem. Tu vai ter uma prova dessa matéria? Como que vai ser, cara? Não, cara, na verdade é mais. Eu nem, a mudança de curso que eu fiz foi direto para trabalhar com isso, entendeu? Não foi nem. Não tô nem fazendo curso nem nada. Sou eu Ah, comigo bom. mesmo. Ah, então tá bom. É bom mesmo, porque ainda mais nessa área que tu quer pegar aí, não precisa muito de faculdade, né? Pois é. Tipo, aprendendo conceitos básicos enfim, fazendo análise de negócio, dá para ir embora, entendeu? Claro, Mas claro. é porque realmente, assim, eu sinto dificuldade. Eu vou até te mandar isso depois. Eu posso até procurar aqui, eu acho que eu fechei. Mas, por exemplo, eu estava pegando uma série de dados que se correlacionavam. E aí eu fui fazer, tipo, falei, não, beleza, eu vou tentar fazer aqui, por exemplo, uma regressão. Aí eu abri um site específico para ver como é que eu faria aquilo dali. E aí é isso, assim, tipo, qualquer coisa que eu vá fazer hoje, eu sinto essa dificuldade em relação a certos conceitos matemáticos que eu não aprendi quando eu era menor. Então, Ah, mas realmente, para alguns entender conceitos. coisas como regressão, tem muita coisa ainda para ver, cara. Oh, Pois é, assim, eu consigo fazer, por exemplo, eu consigo rodar uma regressão aqui muito básica no sentido de pegar aqui fórmula pronta dentro do Excel, dentro do Google Sheets, por exemplo, tipo, eu consigo fazer, vai dar para rodar. Mas agora, se me pedir para fazer isso num papel, por exemplo, esquece. Entende? Então, regressão em especial, se tu for fazendo um papel, tu vai ficar o dia inteiro fazendo. Mas o problema é tu pegar e não saber do que tu tá tratando, né? exato, exato. Então, se eventualmente tiver alguma coisa ali específica, algum detalhe específico, eu não vou saber, sabe? Tipo, eu tô na Uhum. confiança ali de alguma coisa externa. Não, perfeito. Eu acho que se a gente continuar nesse ritmo aqui, tá ótimo.
Porque tu precisa mais das bases do que qualquer outra coisa. Não vou focar em Isso. resolver coisa para prova. Beleza, então vamos distinguir algumas coisas aqui primeiro. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, ele está falando os 4 tipos de variável que tu vai ter na estatística para trabalhar. Se não for alguma coisa como essa, tu não souber distinguir essas coisas, tu não vai conseguir utilizar as funções certas no teu programa, por exemplo. Olha só. Tá. Ele fala aqui sobre 4 variáveis. 2 qualitativas e 2 quantitativas. Bem, como o próprio nome já indica, né? A qualitativa tem a ver com qualidade, não com quantidade. Então tem a ver com um nome, com uma característica descritiva, né? Então, por exemplo, nominal e ordinal. Nominal é quando tu tá ali querendo fazer estatística, distinguir coisas de coisas que simplesmente não tem uma coisa que é melhor ou maior ou sei lá, entendeu? São só nomes. Por exemplo, aqui aqui ele pede alguns exemplos, aqui ele dá alguns exemplos, olha só, nominal. Não existe uma ordem, né, basicamente. Por exemplo, masculino ou feminino, sim ou não, fumo ou não. Não tem uma coisa que melhora ou piora, entendeu? Por exemplo, tu tá querendo estudar o quanto vende uma determinada marca de televisão. Daí tu vai colocar as marcas e vai Sim. colocar os dados associados a cada uma delas. Mas veja que não existe uma marca que é melhor que a outra, ou que é maior que a outra, ou que é mais. Entende? Então, Assim. simplesmente uma situação como essa. Agora, existem outras estatísticas que tu tem que organizar. São palavras, continuam sendo palavras, mas descreve uma ordem. Por exemplo, quando tu está querendo descrever o nível de algo. Péssimo, ruim, irregular, bom, ótimo. Ou os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem uma ordem. Sim. E assim vai. Tá. Muito bem. Mas isso aí ainda são nomes, então elas não vão te permitir fazer contas diretamente com esses nomes, né? Muito bem. E agora a quantitativa, daí já é uma coisa que vai envolver mais contas. Discreta e contínua. Isso aqui, se for discreto ou se for contínua, muda completamente as equações que tu vai usar, os métodos que tu vai usar para resolver, tá? Completamente. O que é uma quantidade discreta? É quando você não consegue quebrar em frações. Por exemplo, quando você vai dizer quantos filhos você tem, você não tem 1,3 filhos, por exemplo. Ou quando você vai falar da posição que você ficou na corrida, não vai falar que ficou na posição raiz de 2. São números inteiros, ordens. Né? Então, números discretos são assim, beleza? Sim. Muito bem, perfeito, perfeito, perfeito. Agora, o contínuo daí já muda, né? Por exemplo, altura, peso, são grandezas que têm frações, né? Você pode ter 5,5 kg de carne no seu congelador. Beleza. Muito bem, então é só isso. Por exemplo, aqui nós temos uns exercícios interessantes. Eu quero só te mandar isso aqui no WhatsApp, eu vou te mandar um print screen, e a gente pode tentar responder algumas dessas perguntinhas aqui só para ficar esperto. Muito bem. Classifique com relação ao tipo de variável a seguinte informação: sexo masculino ou feminino. Qual dessas 4 ali tu acha que é? Vamos lá, masculino ou feminino, isso seria nominal. Né? Qualitativo Nominal, nominal. exatamente. Exatamente. O tempo de uso de um HD em 1 terabyte, em meses completos. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quantitativa, eu acho que seria discreta, não. Peraí, tempo de uso, né? Seria tempo, de tempo. Isso, é tempo. Mas é um tempo que ele está te dizendo que vai ser medido em completos, né? Exato. Eu falaria que ele é quantitativa discreta, né? Perfeito. Tempo é uma coisa que tem quebrado. Tem 1 hora e meia, tem 2 meses e meio, mas aqui estava no mês completo, então tem que Sim. se basear no que o problema está te pedindo. Bem, Sim. assim vai, né? Vamos ver aqui. Tolerância ao cigarro aqui. Essa seria qualitativa ordinal, né? Então, você tem vários níveis aí. Ordinal, exatamente, porque tem uma ordem. Ordinal, exato. Não é só nominal, a coisa tem uma sequência muito bem.
Uhum. Daí, beleza, então, ora, tu já tem a base teórica aqui para começar umas contas boas já. Ele vai falar aqui de como constrói tabela. Isso aqui, para quem trabalha com dado, é essencial saber. Ele mandou toda a teoria aqui, isso aqui é um pouco inútil, né? Que é cada pedacinho. O que importa tá aqui, ó. A conta que tu vai fazer, o número. Uhum. Então, por exemplo, ele está te dando aqui o peso de blocos de concreto. Muito bem. Eles vieram desse jeito, assim, meio zoado. Uma Uhum. coisa que ajuda muito, que qualquer software faz rapidinho para ti aí, é colocar em raw, né? Em sequência. Sim, sim. Então, nós colocamos aqui do menor para o maior. Agora que está do menor para o maior, a coisa facilita bastante, né? Já dá para calcular muita coisa assim rapidamente. Mediana, por exemplo, seria só você olhar quem está no meio. Uhum. Só um Sim. exemplo, né? Tem muitas outras coisas aí que dá para calcular. Muito bem, então ele colocou em raw aqui esse monte de dados. E agora ele vai criar uma tabela de frequência. Então, às vezes a gente vê uma tabela como essa e não entende o que está se passando aqui. Por exemplo, você consegue me dizer aqui o que está rolando nessa tabela e me explicar um pouco desses dados? Seria, na primeira aí, no número de filhos, seria a quantidade de filhos, o FI. FI seria o quê? A definição, não sei exatamente, mas seria quantas vezes aparece cada número de filhos dessa amostra, população, eventualmente, que você pegou. E, Perfeito, por último, a variação, o percentual de vezes que isso aparece em relação ao todo, né? Acho que é perfeito, isso. perfeito, perfeito. Não tenho nem. FI aí seria o quê? A gente chama de frequência absoluta, Tá. porque de fato aparecem só duas pessoas que têm 0 filhos, né? Daí Uhum. tem 4 pessoas que têm um filho e assim vai. Só que o que Sim. que acontece? Às vezes você está nos dados ali que você não sabe se isso é muito, se isso é pouco. Eu não sei se Uhum. 2 nessa situação é muito, se é pouco, se 10 é muito, se é pouco. Agora, se eu faço a frequência relativa, que é essa aqui, com porcentagem, aí a coisa muda. Porque, poxa, olha, Uhum. 33% dos empregados dessa empresa têm 2 filhos. Pô, 33% é bastante. Né? Sim. Então, é isso. Ainda Beleza? mais comparativo relativamente com os outros, né? Além de tudo, já dá para tu comparar com os outros. Muito bem. Uhum. Perfeito. Claro que essas tabelas elas podem vir com um pouco mais de detalhes aí, né? Por exemplo, frequência absoluta acumulada, para baixo, para cima, essas coisas nos ajudam a responder umas outras perguntas específicas mais rapidamente. Por exemplo, Uhum. a pergunta A aqui, olha só. Quantos empregados têm até 2 filhos? Daí você vai pensar, ter até 2 filhos é ter 0 filhos, ou ter um filho, ou ter 2 filhos. Uhum. Todos esses, Sim. entendeu? Sim. Então, em vez de você pegar e somar o 2 mais o 4 mais o 10, você pode pegar direto esse dado aqui, olha só. A Tá. frequência acumulada para baixo. Uhum. Ele vai acumulando até chegar lá, né? Sim. Naquela coisa que responde a pergunta que tu quer, que é quantos tem até 2 filhos. Beleza? Tá. Beleza. Show. Então, Entendido. tranquilão, tranquilão, tranquilão. Claro que provavelmente tem uma função do Excel que escreve isso para ti. Uhum. Bem, e daí que tem ao menos 4 filhos? Ao menos 4 filhos é 4 filhos ou mais. Então seria o contrário, né? Uhum. Que é pegar ali para baixo, beleza? Sim. Então Sim. ter 4 filhos ou mais aqui seria três, três pessoas que têm cinco Sim. filhos e 5 pessoas têm 4 filhos. Então são 8. Só que em vez de tu ficar somando, tu pega aqui o acumulado de baixo para cima. Aham. Por aí vai. Pegou a Sim. ideia? Perfeito. Peguei. Show Perfeito. de bola, show de bola. Agora, como criar essas coisas? Né? Veja, ó, eu estou passando as coisas aqui bem rápido, tá? Porque eu acho que são coisas que não Uhum. precisa de tanto detalhamento. Né? Sim. São coisas importantes, vão aparecer aí nas contas direto. Uhum. Ah, muito bem. Para tu construir uma tabela, não é de qualquer jeito, tá? Tem que ter um cuidado, principalmente quando tu está tratando de dados contínuos. Ali era dados discretos, que não tem meio Uhum. filho, né?
Só que quando tiver Sim. dado contínuo, daí já era. Ó, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que primeiro saber a amplitude dos dados. A amplitude seria a distância do maior para o menor. Ok? Tá. Então, por exemplo, você vai pegar ali o menor valor e o maior valor e vai fazer uma subtração. Por exemplo, aqui fica bom de ver, ó. Qual seria a amplitude aqui? Seria 5 menos 0. É 5, Uhum. basicamente. Então, tu sabe o Sim. escopo dos teus dados estão. Isso é bom, né? Uhum. Beleza, isso já dá um bom parecer aí dos teus dados. Muito bem, tu tem a amplitude. Agora, o número de classes. O que é uma classe? Classe é aquela quantidade. As classes são essas quantidades aqui, ó, de que as variáveis podem assumir. Essas quantidades que as variáveis podem assumir. Por exemplo, nesse problema aqui, nós temos 6 classes. Uhum. Muito bem, então as pessoas vão se dividir nessas classes, que nem classe de aluno. Elas se dividem. Sim. Aqui nós temos 6. As 6 divisões possíveis. Uhum. Para calcular o número de classes, vai depender basicamente da quantidade de dados que tu tem. Quanto mais dados tu tem, mais classes tu vai ter também. Sim. É o número de vezes que aquele único resultado aparece, né? Então, Não, você isso que pega eu tô ali. falando é frequência. Então, não é isso que eu tô falando que é classe. Classe é a quantidade aqui que pode separar os teus dados. Ó. Tu tens pessoas que têm 0 filhos, então isso é uma classe. Tem pessoas que têm 1 filho, isso é outra classe. Tá. Tratando de pessoas diferentes ali, com quantidade de filhos diferentes. Da mesma forma que tem a classe dos alunos do 8º ano, do 9º ano, são alunos com Uhum. características diferentes, ok? Certo. Isso que tu estava falando, essa quantidade que aparece, a gente chama de frequência. Isso que eu chamo de frequência absoluta. Mas já é outra coisa. Classe é essas divisões aqui. Aqui nós temos 6 classes. Nós poderíamos ter mais, poderíamos ter menos. Uhum. Tudo vai depender dessa conta aqui, ó. Ok? Tá, beleza. Tu sabe o que é um logaritmo? Eu me lembro de passar sufoco no ensino médio com isso. Por Mas. que o logaritmo assusta tanto os alunos? Se tudo fosse logaritmo, a coisa iria tão fácil. Porque é só tu pôr na calculadora e pronto. Por exemplo, nós já vamos ver isso. Mas é uma Tá. função, como qualquer outra. Uhum. Quando tu coloca na calculadora, ela te dá uma resposta específica. Tá. Muito bem, então tem que resolver essa conta aqui que envolve logaritmo para saber a quantidade de classes que teus dados vão ter. Uhum. E, finalmente, principalmente quando a gente está falando de dados contínuos, a nossa classe vai ter um intervalo de valores. Ou seja, vai de tanto a tanto. Por exemplo, eu estou medindo o peso das pessoas no país. Então, tu pode Uhum. ter desde o bebezinho lá de 0 a 5 quilos, depois as pessoas de 5 a 10 quilos, as pessoas de 10 a 15 quilos e assim vai, entendeu? São várias Uhum. classes e cada classe tem de 5 em 5 quilos. Ok? Isso é a amplitude da classe, ou intervalo da classe, que você Uhum. coloca aqui a amplitude que foi calculada anteriormente e divide pela quantidade de classes que tu tens. Tá. Então tem que pegar a resposta dessas duas, conta aqui e fazer a divisão. Aí tu vai Uhum. saber qual é o tamanho das classes do teu problema. Muito bem. Vamos já ver um exemplo disso. Vamos lá. Aqui, ó. Ele quer que a gente construa a distribuição de frequências para o número diário de experimentos realizados no laboratório durante 2 semanas. Então teve um dia que foi 0 experimentos, teve outro que foi 2, teve outro que foi 3, e assim vai. Para Uhum. essa situação, o mais viável será uma distribuição por classes, que é o que a gente está falando, Sim. que deverá seguir o mesmo procedimento, apenas com cuidado de calcular o intervalo entre classes. Então vai ser, de certa forma, parecido com aquilo dos filhos lá da multinacional. Só Uhum. que vai ter frequência, então vai ter as variáveis, vai ter as classes, só que cada classe aqui vai ter um intervalo, vai ter uma quantidade de dias na classe. Uhum.
Muito bem. Bem, isso é para a gente fazer. A gente vai chegar lá então. Vamos ver o que ele faz aqui no exemplo 1.5. Tá. Ele quer que faça para esses dados aqui. Maravilha. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a amplitude. Eu vou pegar o valor de 95, diminui por 56, não é isso? Exatamente. Então, vamos encontrar aqui uma amplitude de 39. Uhum. Maravilha. Agora, número de classes. 1 mais 3,333333 vezes o log de n, sendo n a quantidade de dados. Nós temos 14 dados aqui, não é mesmo? Uhum. Então, se você colocar log de 14 na sua calculadora, vai dar 1, alguma coisa. Mais ou menos 1, alguma coisa. Tá. Muito bem. Daí, mano, isso vai ficar 1, alguma coisa vezes 3,333 mais 1 vai dar 4,82, que é quase 5. Uhum. Quase 5. Então a gente vai pegar 5 classes, que parece a melhor forma de organizar esses dados. Tá. Maravilha. E para finalizar. Mas esse número de classes, você geralmente arredonda ele mesmo, ou não? Sim, porque não tem como tu ter uma meia classe. Sim. Né? Uhum. Tipo, olha só, não tem como tu ter, sei lá, uma fração disso aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem como tu ter, tipo, 6,2 classes, tá ligado? Uhum. A Sim. quantidade de classe é uma coisa inteira. Então Aham. tem que ser arredondado sempre. Agora, às vezes tu vai arredondar para cima, às vezes tu vai arredondar para baixo. Depende Sim. do número que dá naquela conta. Tá. Muito bem. Que mais? Vamos descer aqui. Agora o intervalo de classe. De qual valor até qual valor vai? Né? Tu tens que pegar o 39, que é a amplitude, e dividir pela Uhum. quantidade de classe. Bem que os caras podiam ter colocado um númerozinho melhor, né? Mas deu aqui, a divisão deu 7,8. Significa que vai ser de 7,8 em 7,8. A classe vai ter esse tamanho, beleza? Tá. Tá Beleza. bom? Pegou a ideia? E peguei, em relação ao do número em si. Não, beleza. Ok, peguei. Ó, daí lembra que o primeiro número era o 56? Uhum. Então, ó, vai do 56 e agora 56 mais 7,8 dá quanto? 63,8. Então significa que qualquer tijolo, eu acho que era tijolo aqui, blocos, né? Qualquer Uhum. bloco que tenha de 56 quilos a 63,8 quilos vão ficar nessa classe, ok? Daí se você Uhum. contar isso aqui no nosso roll, aqui ó, tem 5. Sim. Então por isso que aqui a frequência é 5. Apareceu Uhum. 5 vezes blocos que se encaixam nesse peso. Sim. E assim vai, olha só, depois do 63,8 até o 71,6, porque soma 7,6. É o tamanho das nossas classes. Desculpa, 7,6, não, 7,8. Nossas Uhum. classes vão de 7,8 a 7,8, beleza? Uhum. Beleza. E aí tu conta lá, tem 2, vai contando, vai colocando. Pronto, construiu a tua tabela de classes contínuas, beleza? Sim. Beleza. Beleza. Ó, aqui ele vai fazer outro com uma quantidade de dados ainda mais surpreendente aqui. Não sei quantos Uhum. tem, acho que são 50, ele falou em algum lugar aqui. Não, não falou. Mas a gente pode fazer uma continha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 vezes 12, 84. Eu tenho 84 pacientes aqui. Uhum. A amplitude é 1,26, porque eu pego o maior, diminuo pelo menor, Sim. faço a continha e acho 7 classes, faço a divisão e encontro o tamanho de cada classe e vou colocando, vou olhando lá no roll, né, que já está organizado, e vou Uhum. colocando, né. Pronto, daí tu pode até criar as outras coisas aqui, se tu tiver muito empenho, ou o software faz direto para ti. Por exemplo, esse PM, que vai ser muito importante na hora de criar os gráficos, que é o ponto médio. Qual que é a metade da tua classe?
o valor que está no meio aqui, né? Ele vai representar a tua classe como um todo, um gráfico, por exemplo. Tá. Que é só tu somar esses dois valores e dividir por 2, tu pega a metade. E assim vai, né? Aqui, ó, frequência acumulada para baixo, frequência acumulada para cima. A relativa, desculpa. Essa aqui é a relativa, essa aqui é a absoluta para baixo, para cima. E assim vai, beleza? Beleza. Então, vamos lá, vamos fazer um aí. Pô, mas esse aqui é trabalhoso, né? Eu queria fazer um menorzinho. Fazer um menorzinho, esse aqui é muito longo. Mas tá aqui, vamos fazer, né? Também não dá pra fugir. Isso aqui não é. Não vai ser com certeza a pior coisa que tu vai fazer na tua vida se tu seguir nessa área. Vamos construir uma tabela. Bem. Tá aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a amplitude. Então a gente vai ter que ver o maior número e o menor número. Eu acho que o maior número que eu vi até agora foi o 28. Será que tem um maior? Não vi nenhum maior que 28 também, não. 6, 23. Acho que é o maior mesmo. E qual é o menor? Eu vi 1,6. 0,2. 0,2? Onde? Aqui. É isso. Beleza. Mais uma vez, né? Então pronto, achamos que a amplitude é 28. 28. A distância Sim. do maior dado para o menor dado é 28. Nós temos aqui 50 pastilhas. Então significa que a quantidade de classe vai ser 1 mais 3,333 vezes o log do n da quantidade de dados, que é 50. E aí, tu tens a tua calculadora por aí? Deixa eu Pode abrir pôr no aqui Google. o. Google lá, log de 50. Exatamente onde eu. Isso aí. 50. 1,69. 1,69. Então, é isso daqui. Aí você pega isso vezes 3,333 mais 1, né? Eu vou anotar então o que você falou. Vai ficar 1 mais 3,333 vezes quanto mesmo? 1,69. 1,7. Então agora faz aí 3,333 vezes 1,7, fazendo favor. Dá 5,66. Agora soma 1, 6,66, né? Isso, 6,66. Então a gente pode arredondar para cima, porque 6,6 é maior que 6,5. Então são 7 classes, ok? Tá, beleza. Muito Então, bem. 28 dividido ali por 7, não é isso? Para você achar essa amplitude, que seja de 4. 4 em 4. Isso. Muito bem. O tamanho das classes. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar então. A gente tem 7 classes, a gente tem 28. Agora a gente pode achar um intervalo de classe, que é só pegar 28 e dividir por 7. Isso vai dar 7 vezes 4. Muito bem, então cada classe vai ter 4. De 4 em 4, vamos dizer assim. Sim. Muito bem. Então pronto, né? Já podemos começar a nossa tabela aqui. O ruim é que tá tudo desorganizado. Sim. Mas fazer o quê, né? Vamos ter que se virar do jeito que dá para se virar. Vamos construir nossas classes. A gente já sabe que a menor é 0,2. Então a gente vai ter uma classe. Eu gosto de escrever assim as classes, olha só. De 0,2 até 4,2. Só que daí eu coloco assim, ó. Por quê? Porque se aparecer 0,2 entra nessa classe. Mas se aparecer 4,2 não entra. Entra na próxima. Tá. Ok. Vai de 4,2 até 8,2. E assim sucessivamente, até nós escrevermos a 7. 8,2 a 12,2. 12,2 a 16,2. A 16,2 a 20. 24.
Pronto. Então a única coisa que nós temos que fazer agora é perceber aí quem que vai em cada classe, né? Então eu vou chamar isso aqui de... Opa, tá meio grande isso aqui. Dá uma baixada. Beleza. Isso aqui a gente chama de X, é como normalmente a gente chama as classes na estatística. E aqui eu vou colocar a frequência total aqui. Quanto que aparece cada um dos casos. Muito bem. Então agora a gente pode olhar lá na tabela e lembrar que todo mundo que tiver entre 0,2 e 4,2 a gente vai colocar aqui. Então vamos colocar isso. Vamos lá, eu vou colocar 0,2 e 4,2. Então, ó, o 4,2 já não entra, que está aqui. Tá? Sim. Esse entra. Se eu pular algum, tu fala, hein? Tá, não, beleza. Costumo me perdendo nas coisas. Tem bastante nessa primeira. Tem. Então tem quanto? 1, 2, 4. 3, 4, 5. 20. Se eu contei certo, são 20. Tá. Agora eu já não preciso mais me preocupar com quem está pintado ali de azul, né? Vou para a próxima, de 4,2 a 8,2. 4,2 a 8,2. 8,2 não entra. Sim. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Isso. Perfeito. Muito bem, assim vai. O procedimento é meio bruto mesmo. 8,2 a 12,2. 8,2 a 12,2. Opa, tô pintando a mesma cor. Eu pintar de outra aí. 12,2 eu falei. 8,2 a 12,2. É. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12,2 a 16,2. 12,2 a 16,2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, esse é o último que você marcou ali. O que tem? Maior, era de quanto? É 12,2 a 16? É 16. 16,2. Não, tá certo, tá certo. Certinho, né? Agora é 16,2 a 20,2. Porra, aqui na primeira não tem nenhum. Só tem na última. 1, 2, 3 só? Sim. Putz. Acho que 20. Agora do 20,2 ao 24,2, né? Esse rosa tá muito parecido com 20,2 a 24,2, né? Então tem 3. Sim, esse último só vai ter um mesmo. Esse. Isso. Pronto. Não, tem 2, tem 2. Beleza. Tem esses 2 aqui. Então ninguém ficou de fora. Pronto, tá aí feita a tabela. Fizemos aí uns 5 minutinhos. Beleza? Agora, se eu te pedisse para calcular a frequência relativa, que é a frequência que envolve porcentagem, você saberia me calcular ela? Seria somando-se todas, eram quantos mesmo que a gente falou? 50. Eram 50. Então, é basicamente dividir cada linha aí por 50, não é isso?
Isso. Por exemplo, 20 dividido por 50 Isso. vai dar 0,4. Ou seja, 40%. Né? Isso. Aí 9 E por aí vai fazendo o 50. resto, exatamente. Só que quando tu faz a divisão, tu ainda tem que multiplicar por 100%. Mas 50%. Isso, é. Aí o próximo é 18. 18, vou anotar. 18%, né? 7 dividido por 50. 14. 14. 14, 12. 6 por 50. 6. 6, 6 e 4. Pronto. Supostamente, a hora que somar tudo isso vai dar 100%. Uhum. Sim. Muito bem. Bem, Show. acho que é isso sobre tabela de frequência. Uhum. Perfeito. Vamos para a próxima. Bem, daí ele vai pedir para fazer representação gráfica. Se tu consegue construir uma tabela dessa, tu bem, tu consegue construir o gráfico simplesmente colocando lá no Excel, né, por exemplo. Uhum. Sim. Tu tem que entender como é que funciona esses gráficos aí. Uhum. Sim. Bem, o principal gráfico que tu tem que entender aqui é histograma. Esses aqui, ó. Esses aqui são os que importam na estatística. O resto ali é bem trivial. E o box plot também. A gente vai chegar no box plot eventualmente. Tá. Mas o que é histograma aqui, ó? Ele. Cadê nossa tabela? Bem, deve ter tabela em algum lugar, mas na prática, ele pega a classe e limita ela aqui, tá vendo? Por exemplo, o intervalo de classe aqui é do 47 ao 68. Uhum. E daí o outro gráfico já vem coladinho, que ele começa no 68 e vai até 89. Uhum. E assim vai. Então, Tá. essa é a ideia do histograma. Ele tem muito a ver com essa tabela de frequências que a gente acabou de fazer. Uhum. Muito bem. Então, por hora tá bom. Vamos falar de média. Porra, cheguei na média. Normalmente eu não vou tão rápido assim, velho. Porque os alunos precisam de mais foco ali naquelas coisas anteriores, mas como tua situação é um pouquinho diferente. Sim, sim. E aí, se eu te pedisse para calcular a média de tomadas a serem trocadas aqui, o que você faria? Soma tudo e divide pelo número de números que aparecem, né? Exatamente. A quantidade de tomadas aqui, ou quantidade de Isso. hotéis, né? Acredito. Uhum. Deve Sim. ser. E aí eu Parecendo. vou até aproveitar e te perguntar uma coisa. Vamos lá. Onde está ali? Dados apresentados em forma de rho. A média será. E aí ele dá aí o cálculo dessa média. Pronto. Isso é uma coisa que eu sempre, assim, se eu vejo um negócio desse, eu não consigo ler. Sabe? Sim, essa parada Esse aqui. símbolo de, acho que é sigma, isso, Isso. com I embaixo, X, tipo, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Certo. Bem, isso aqui é o símbolo do somatório. Em vez de tu escrever x1 mais x2 mais x3 mais x, no caso aqui, 12, Uhum, sim. você simplesmente escreve isso. Isso aqui, no caso, vai servir para qualquer um, porque tu tem n aqui, né? Precisaria ser exatamente 12, poderia ser uma outra quantidade aí de hotéis. Tá. Mas o sigma, ele simplesmente serve como um contador. Não tem um contador quando vai fazer um programinha, em C++, por Uhum, exemplo? Vai lá, vou até chamar de I no contador, né? Muitos professores ensinam a chamar de I. uhum, Aqui é a mesma tá. coisa, é o I. Esse I vai do 1 até o N. Então é para isso que serve esse símbolo, entendeu? Na parte de baixo tu indica onde começa o teu somatório e na Tá. parte de cima onde ele acaba. Ele acaba no N, que no nosso caso é 12. Né? Então, em vez Uhum, de tu escrever o X com o primeiro I, com o segundo, e assim sucessivamente, né? Tu escreve simplesmente esse símbolo que ele já indica. É como se tu estivesse escrevendo o contador lá no programinha de C++, uhum, entendeu? Em vez de tu escrever o sim. contador.
essa parada aqui. E esse X do lado, então significaria o quê que eu não entendi? Então, porque O você vai. Beleza, XI você tem pega o o I sigma que que ele tá indica. na conta. O sigma ele vai indicar começando no 1 até o N, que é o número de vezes que vai aparecer. Que aí, no caso dos hotéis, seriam 12, beleza? De 1 a 12. Uhum. Que aí, nesse caso específico, o N também vai ser o 12 ali na divisão. E o XI, ele também faz parte aí dessa representação de sigma. Sim. Agora Porque ele é no indica. I que está o efeito do signo. É no I que está o efeito do signo. Porque o contador, esse sigma, né, o símbolo de somatório, é um contador. Ele vai alterando o valor do I a cada termo, entendeu? Alterando, alterando até chegar no N. Só que toda vez que altera, tu tem que colocar um termo a mais aqui somando. É isso, entendeu? Tá. Então, por exemplo, se a gente tivesse, sei lá, um xi vezes A, esse A não ia sofrer a ação do contador. Ele ia aparecer aqui multiplicando todo mundo. O mesmo A. O Tá. mesmo A, sacou? Porque ele não tem um I aqui do ladinho. Agora, se ele tivesse um I do ladinho, aqui apareceria A1, aqui apareceria A2, ele vai alterando, como se fosse um programa de computador mesmo, entendeu? Tá. A ideia Beleza. é essa. Beleza. Então, Show. quando tu olhar esse símbolo aí, pensa que ele só está simplificando um monte de somas. Em vez de escrever um monte de somas, tu está simplesmente escrevendo esse símbolo aí, beleza? Beleza. Muito Show. bem. Show. Show, perfeito. Então é isso. E sempre o cara aqui vai ser esse cara aqui embaixo, tá? No caso da média. Beleza. Quando desvio padrão, talvez não seja. Depende se for Tá. população ou amostra, como eu falei lá no começo da aula. Muito bem. Então, por exemplo, aqui eu nem vou te pedir para calcular isso, porque eu sei que você sabe. Mas nesse caso aqui, olha só, porque aqui você seria muito contraproducente simplesmente olhar que, aqui eu tenho 0 filhos, então 0 mais 0, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, porque tem 4, né? Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, porque tem 10. Seria nada a ver fazer isso. Você ia perder muito tempo. Então, tu tem que saber calcular a média quando você tem uma tabela de frequências. Veja que agora o símbolo aqui mudou um pouco, né? Sim. Agora aparece o F, que é justamente o valor da frequência, da quantidade de vezes que repete aquele dado. Né? Por exemplo, vamos abrir a série para tu entender o que está rolando, né? Ó, lembra que eu te falei que é só ir somando cada um? Isso, então vai ficar x1, f1, igual que eu mostrei antes com A, mais x2, que multiplica f2, pam, 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 mais, nós temos aqui até o quarto. O problema é que começa No 0, então 5, né? zero, então tinha que ter um zero aqui, deixa eu colocar aqui, às vezes começa no zero. Né? E vai até o x4, f4, certo? Tá escrito o x3, f3 aqui. Que merda, né? Vou escrever aqui. X3. É pra acabar, né? Colocar 3 pontinhos só. Só que tem embaixo aqui também, um somatório. Ele vai somar todos os Fs, né? Então vai somar F0, F2, o F0 F0. F0. mais F4, pronto. Bem, olha só o que vai acontecer quando você somar todos os Fs. Você vai ficar com 2, 4, 16, 22, 27. Ou seja, a somatória das frequências é o próprio N, sempre. Então ele meio que colocou isso aqui por frescura, entendeu? Ele poderia ter colocado o Nzão mesmo. Sim. Tá. O legal tá na parte de cima, né? Que a gente percebeu que vai ter que multiplicar e somar com a multiplicação do próximo, somar com a multiplicação do próximo. Isso. Então vai ficar 0 mais 4 mais 20 mais 18 mais 20 dividido por 27. Isso vai ser a tua média. Pegou a Sim. ideia? Então esse Peguei. símbolo aqui é só para resumir essa parada toda aqui, velho. Que é uma coisa bem desagradável, né, de escrever. Beleza?
Beleza. E aí, que tal tu encontrar a média aqui dos usuários de droga, tio? Informação da idade dos usuários de drogas interna, em questão também. A idade média dos internos. Beleza. Vou fazer aos poucos aqui, tá? Então, 17. Se quiser, eu te mando um print daquele meu outro exemplo. Qual outro exemplo? Esse que eu acabei de fazer. Não, acho que tá de boa. Funciona. Beleza. 27, 26, beleza. 18. Aí seria 19,92 para isso, né? Que seria só confirmando. Isso. Isso, 19,92. Que é basicamente a mesma coisa que a gente fez, né? Vai multiplicando a idade pela frequência, soma isso tudo e divide por 26. Que seria. Maravilha. Isso, beleza. Maravilha. Pegou a ideia. Uhum. Ele também vai, só passando a teoria rapidinho aqui para você. Caso você queira fazer mais aula, a gente já começa com os dois pés na porta e diz o padrão. Dados apresentados aqui com uma tabela de frequências de classe, a gente sempre pega o ponto médio para fazer a mesma coisa. Pega o ponto médio, multiplica pela frequência, divide por N. Mediana é o cara que está no meio. Claro que falando assim parece fácil, só que às vezes tu tens que calcular o cara que está no meio, porque às vezes não tem meio. Tem dois caras no meio. É tem que fazer a média deles. Né? Tem isso. Então, a mediana é um dado muito importante aí, porque... então, rapidinho, só voltando. A mediana de um conjunto de números que seja, por exemplo, par, porque aí a mediana vão ser sempre 2, não é isso? Não, a mediana é a média desses dois do meio. Então, a minha pergunta é essa. Então, tipo, se você pega 10 números, por exemplo, você vai ter a mediana ali no meio, você vai pegar aqueles dois números que ficam ali, somar e dividir por 2. Perfeito. Por exemplo, qual é a mediana dos números entre 1 e 10? É 5 mais 6 dividido por 2. Beleza. Massa. Maravilha. Claro que às vezes, né, como é que tu vai contar todos eles aqui? Nesse exemplo que eu falei de um jeito fácil. Só que você pode usar a tabela de frequências a seu favor. Por exemplo, você sabe que aqui, por exemplo, tem 42 dados. Então qual é a metade de 42? 21. Sim. Né? Sim, sendo bem direto. Mas é par, sendo bem direto é 21. Veja, na frequência acumulada aqui para baixo, tu vê que do 15 para o 30 vai estar o 21 e o 22 e o 20 também. Então, a mediana tá nessa classe aqui, ó. Tá aqui. Porque ali vai estar o 21. E o 22 também.
Então, qual que é a mediana aqui? É 87, acabou. Ah, mas não tem que fazer a média? Pô, mas 87 mais 87 dividido por 2. Todo mundo aqui tem 87, né? Como Sim. valor. Entendeu? Aham. Então a ideia é essa. E a estatística é cheia desses segredinhos, meu velho. Eu acho que hoje foi bem legal. Vimos 28 páginas de uma apostila, que já é uma coisa meio concisa. Acho que foi bem produtivo. Beleza. Sim, sim, Então tá, sim. meu querido. Vou finalizando por aqui. Logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando o link. Vou te